Transcender, esse é o mais alto nível espiritual. Quarto nível de relacionamento com Deus, e eu vou te dar aqui agora o caminho para que você possa caminhar a sua jornada espiritual de uma forma muito mais precisa, muito mais concisa e intensa, onde você vai chegar muito mais longe do que a grande maioria das pessoas. Vem comigo. Olá, povo precioso, meu nome é Iago Rodrigues, você é muito bem-vindo nesse canal. Antes de começar, deixa aquele like maroto, abençoado, para a gente poder crescer e evoluir cada vez mais. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que você será muito abençoado com os próximos conteúdos que estão por vir. Obrigado. Povo lindo, transcender é exatamente o que eu quero falar com você aqui hoje. Transcender é o quarto nível de relacionamento com Deus. E transcender se implica exatamente numa desconstrução de tudo aquilo que você aprendeu sobre espiritualidade. Na sua cabeça, uma diferença entre o plano físico e o plano espiritual. Mas, na verdade, a matéria de todas as coisas, inclusive a física, a psíquica, é espiritual. E tudo começa com esse descortinar de inteligência, de entendimento. Nós temos, por exemplo, a matéria matriz, que eu vou chamar de espiritual, ok? Espiritual. Espiritual é que eu também vou chamar essa outra matéria matriz aqui de água, certo? O que vai acontecer aqui são condições diferentes do plano espiritual. Quer dizer que a água, ela pode ter condições diferentes. Ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado líquido e ela pode estar no estado gasoso. Ela está em condições diferentes, mas permanece sendo água, H2O, em condições diferentes. O plano espiritual, a mesma coisa. Ele pode estar no estado físico, pode estar no estado psíquico, tá bom? Não sei se está certinho aqui. E o estado espiritual. Então nós temos o plano espiritual nesses estados: físico, psíquico e espiritual em si. Nós conhecemos a água como água no estado líquido. Nós chamamos essa água de estado líquido de água. Assim como nós chamamos o plano espiritual no estado espiritual de espiritual. Porém, o plano psíquico e físico também tem a mesma matéria matriz. E o que você quer dizer com isso? Se você pegar um microscópio e você começar a entrar cada vez em níveis mais profundos das moléculas do seu corpo, você vai chegar nas células, você vai chegar nos átomos. Quando você chega no átomo, você divide ele, até então pensava ser indivisível. Você vai aprofundar ainda mais, você vai chegar nas partículas subatômicas. Dividindo o átomo, nós temos a matéria matriz do plano físico, que são as partículas subatômicas. E aqui, os próprios cientistas acharam cordas que vibram. E eles dizem que essas cordas que estão vibrando, a intensidade de suas vibrações determina o que será a substância no total. E essas substâncias, essas partículas subatômicas, não podem nem mais ser chamadas físicas. São energia num estado que não pode nem ser chamado mais de físico, de tão intrínseco, tão intenso, de tão minúsculo que é. Então nós temos o mundo espiritual exatamente modelando o mundo físico como matéria matriz. Isso é ciência. Agora, o que é o transcender? Ouça só, te ensinaram que anjo é espírito.
Ele está num corpo espiritual. Ele atravessa paredes, ele voa, ele brilha, ok? Ele está num plano espiritual. O que é transcender? Transcender é alguém que está aqui nessa condição poder se recondicionar em outras condições e poder pular de cada uma dessas condições. Isso é transcender. Transcender, essa palavra trans aqui, tem a ver com transição, ok? Tem a ver com caminhar, tem a ver com move, com movimento. Então, esse movimentar aqui é exatamente a representação da verdadeira liberdade. O homem ficou preso numa condição física, mas no Éden ele poderia pular para condições extrafísicas. Iago, é mentira. Você está falando então que se o anjo quiser, ele pode ter um corpo físico? É claro que ele pode ter. A questão é que ele não fica limitado nesse corpo físico. Mas se ele quiser um corpo físico, ele pode. Da mesma forma, se você quiser um corpo de anjo espiritual, você pode. Não foi isso que Jesus fez? Ele ressuscitou em um corpo físico. Só que ele ressuscitou no 4º nível de relacionamento com Deus, que eu vou falar isso daqui num próximo vídeo. E num corpo físico, ele atravessava paredes. Num corpo físico, ele aparecia e desaparecia. Ele mesmo chega para Tomé e fala assim, olha Tomé, se eu não fosse de corpo físico mesmo, você não poderia estar tocando em mim assim. No mesmo tempo, ele desaparece, fala as coisas de forma misteriosa. Ele estava querendo deixar que aquela condição é a condição ideal para o homem. Por isso que Jesus ele é chamado de um segundo Adão. Iago, mas anjo não pode ter corpo físico. Você vai ver várias referências bíblicas chamadas teofania. São quando anjos ou seres espirituais se materializam num corpo físico. Inclusive em Gênesis 18, você vai ver inclusive anjos comendo comida. A questão é que eles podem voltar para cá. Eles podem se materializar. A diferença deles para você é que eles não ficam aprisionados aqui. Eles podem movimentar-se, eles podem transcender. O que vai acontecer nesse período de Techuvá, que são 10 dias? 10 dias vai começar a partir do dia 17 de setembro, que inclusive é uma lua nova, tá? Uma data muito profética, até o dia 27, que é o dia do Yom Kippur. Serão 10 dias de Techuvá. O que é Techuvá? Regressar ao original, voltar para o Éden, voltar numa condição onde o homem poderia transcender, onde o homem poderia passar e deambular entre essas condições. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Você receberá a transcendência, ou seja, você poderá atingir um corpo de glória, um corpo espiritual, assim como Adão poderia ter no Éden, assim como homens que foram alcançando altos níveis de relacionamento, como Moisés, como Elias, como Estevão, como Felipe, que se teletransportou, eles receberam fracionadamente, já estavam alcançando o 4º nível de relacionamento com Deus. Então será o curso Transcender Profético. É por isso que eu quero que você se matricule na Escola Segredo, que o link está aqui na descrição, porque todos os meus alunos da escola vão ter acesso a esse material aqui. Se você não tiver um entendimento fora da caixinha, se você não parar de pensar como a sua teologia te ensinou, como a tradição religiosa te ensinou e começar a aprender do reino de Deus, você vai se esforçar para fazer um tanto de coisa e nunca vai chegar nesse nível. Porque um dos símbolos da transcendência no período pré-histórico bíblico foi Enoque. A palavra Enoque quer dizer instruído, dedicado e consagrado. O primeiro passo para a transcendência, que foi o que Enoque fez, ele começou a visitar o céu e visitar o passado, o futuro. Ele fez coisas gigantescas até o ponto que Deus tomou ele para ser onde ele não viu nem a morte. É ser instruído.
Instrução vem de ensinamento, vem de conhecimento. As pessoas não vão chegar nesse nível rejeitando o conhecimento. Se você não parar de concluir coisas acerca de Deus, acerca daquilo que você interpretou, que na verdade não é a sua interpretação, é um pré-formato das interpretações da sua escola e base teológica, de pessoas que supostamente tiveram um certo nível de consciência, agora você está limitado nisso. Se você não receber do reino de Deus, não receber uma carga de conhecimento profundo, profético e pesado para te tirar desses sofismas de aprisionamento, você nunca vai poder transcender, porque começa através da instrução, do conhecimento, porque se você não souber esse caminho, as técnicas práticas, os exercícios, como que você faz, como que você vai interagir com o mundo espiritual, transcender para você será algo impossível. Agora, o reino de Deus está trazendo essa oportunidade para nós. Eu não quero que você perca ela. Nós vamos romper, nós vamos caminhar, nós vamos transcender. O nível espiritual que é exigido nesses dias é um nível de quarto nível de relacionamento com Deus, onde a transição acontece, onde a transcendência é profunda, onde no mínimo você vai ter acesso a como se faz isso daqui. Porque essa é a jornada espiritual do homem nessa terra. Venha o teu reino, caminhar aqui nessa terra como um anjo, como Jesus fez, andando por cima das águas, como Jesus fez, brilhando, resplandecendo, como os homens da Bíblia que alcançaram altos níveis de relacionamento atingiram. E Jesus disse, se você crer, você fará coisas maiores. Então, veja só, aqui começa nesse entendimento aqui. Se você entende que o plano físico é um plano que está condicionado, assim como a água no sólido, o psíquico no líquido e o espiritual no gasoso. Então, o mais alto nível de liberdade é claro que é aqui. Só que Deus te deu um corpo físico. Por quê? É só porque Ele quer que você viva aprisionado aqui? Não. É porque faz parte da sua experiência. A condição mais limitada é a sólida, óbvio. A condição espiritual mais limitada é a condição física. Então, embora seja limitada, ela continua sendo espiritual. Na sua natureza, ela é espiritual. É claro que você não vai enxergar isso com uma visão rasa e medíocre. Você precisa achar a glória de Deus em todas as coisas. A Bíblia diz que nas coisas físicas, na terra, no mundo, no plano, no reino físico, está cheio da glória de Deus. É impossível você separar o próprio Criador da sua criação. Tudo que está feito aqui foi feito a partir de um haja. E esse haja é o alento que sai do próprio Deus. É energia vibracional intensa do próprio Criador, fazendo com que tudo isso esteja feito. Você olha para esse quadro, na sua visão ele está parado, porque a sua visão é limitada. Você enxerga com esses dois olhos que podem ser facilmente confundidos. Se você olha com uma visão microscópica, subatômica, você vai ver que está tudo em movimento, vibrando, porque o reino espiritual acontece a partir de um princípio de transição, de movimentação. Você vê que a primeira manifestação espiritual era do Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. A questão é que se você não abrir mão da limitação, você jamais poderá alcançar o reino de Deus. E essa limitação, quem impõe não é a sua cultura, não é o seu nível acadêmico. Quem impõe é a sua própria hipocrisia. Quem impõe, às vezes, é a própria soberba de ter descoberto uma verdade fracionada e fazer daquela verdade fracionada o seu tudo. Abra mão daquilo que você pensa que já sabe para aprender mais uma vez e alcançar níveis altos no relacionamento com Deus. No próximo vídeo eu vou falar sobre o quarto nível de relacionamento. Eu quero que você não perca os próximos vídeos. Eu quero que você aproveite, porque isso daqui vai começar em breve, dia 17. Nós já vamos começar o período de Techuvá para o grande dia do Yom Kippur. Aquilo que você escreve na sua consciência durante esses 10 dias, Deus escreve no livro dele. E automaticamente, quando você sela isso daqui no dia 27, com jejum, com oferta, como é pedido pelo próprio Deus, aquelas coisas são seladas no reino espiritual. E aí, isso passa a perseguir você.
e você começa a viver tudo aquilo que foi escrito durante os 10 dias de Techuvá. Esses 10 dias falam muito mais de mistérios, muito mais profundos do universo espiritual, que talvez você nunca ouviu falar, mas que estão na Bíblia. Eu quero que você tenha acesso a isso daqui, quero que você cresça, evolua e transcenda. Então, se matricule na escola, nós temos aulas todos os sábados, ela é vitalícia, ela acontece durante o ano todo, é apenas R$50. E quem tiver matriculado vai ter acesso gratuito ao curso Transcendente Profético, que vai estar muito forte. Deus abençoe você, você vai receber o melhor de Deus, a melhor porção do maná escondido na arca, a melhor porção da revelação das Escrituras a partir de um relacionamento verdadeiro para com Deus. Vamos voar, porque esse é o tempo de alcançar níveis altos.